vocês? Hoje nós estamos já na nossa aula número 5. Isso mesmo. Então eu espero que você esteja acompanhando todas as nossas aulas. Depois manda pra gente uma fotinha de você. Pede o papai e a mamãe para fazer uma foto de você estudando, ouvindo as nossas histórias, assistindo às nossas aulas. A gente está realmente querendo saber como vocês estão, viu? Hoje nós vamos nos aventurar em mais uma história. Só que antes eu queria saber de vocês se vocês se lembram de um ditado. Já ouviu talvez o seu pai ou sua mãe falando esse ditado alguma vez? O ditado é: filho de peixe, peixinho é. Já ouviram? Sabe o que significa esse ditado? Significa dizer que o filho ele vai seguir todos os exemplos que os seus pais deram. Isso quer dizer que quando ele for um adulto, ele vai repetir, ele vai fazer exatamente igual tudo o que os seus pais fizeram. Por que eu estou falando disso para vocês hoje? Porque hoje nós vamos ouvir a história do rei Josias. Ele teve que tomar uma decisão. Qual exemplo seguir? Mas para compreender isso, primeiro nós vamos fazer uma oração. Eu quero pedir que você repita comigo essa oração. Então feche os seus olhinhos aí na sua casa, abaixe a sua cabeça, eu vou falar pausadamente e vou esperar você repetir junto comigo, tá bom? Vamos lá? Meu Deus e meu Pai, eu te peço que o Senhor fale comigo através da lição de hoje. Eu te agradeço pela minha vida, pela vida dos meus pais, pela vida do meu pastor, pelos meus irmãos, pelas professoras, por todos que estão à minha volta. E eu te peço que o Senhor abra a minha mente e o meu coração para que eu possa aprender mais de Ti hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Rei Josias e a profetisa Hulda.
Para começar, vamos conhecer os parentes do rei Josias, que também já foram reis um dia. Todos eles pertenceram à família do famoso rei Davi. O primeiro deles foi o rei Ezequias. Ele era o bisavô de Josias. Ele foi um rei bom, porque seguiu o exemplo de Davi. Na aula passada, nós ouvimos sobre ele. Foi ele quem orou a Deus e foi curado de uma doença muito grave. Quando o rei Ezequias morreu, reinou no seu lugar o seu filho Manassés. Manassés era um rei que não agradava a Deus. Ele incentivou o povo a adorar ídolos como Baal e Aserá. Fez com que o povo deixasse de seguir os mandamentos que Deus escreveu. Ele até se arrependeu, mas morreu antes de conseguir corrigir todos os seus erros. Quando Manassés morreu, reinou em seu lugar o seu filho Amon. Seguindo o exemplo do seu pai Manassés, o rei Amon não foi um bom rei. Ele fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor e deixou que o povo se afundasse na idolatria, adorando a deuses estranhos. Amon era pai de Josias. Quando o rei Amon morreu, reinou em seu lugar Josias, o seu filho. Vocês acham que Josias foi um bom ou um mau rei? Será que Josias vai seguir os passos errados do seu pai e do seu avô? Ou vai preferir fazer como o seu bisavô Ezequias e seguir o bom exemplo do rei Davi? Para desvendar este mistério, vamos usar a Bíblia em ação. Lembra que na nossa aula número 2 eu falei dela para vocês? Josias se tornou rei de Judá quando tinha apenas 8 anos de idade. Ele foi educado pelo sumo sacerdote Ilquias. Ele dizia que a fé e a justiça que haviam em Josias eram exatamente como as que haviam no jovem Davi. Quando o rei Josias completou 18 anos de seu reinado, ele mandou então que se iniciasse o conserto, a reforma do templo que estava em ruínas. Mandou que os seus trabalhadores começassem a reforma. Durante a limpeza, o sumo sacerdote Ilquias percebeu que no meio dos entulhos havia um rolo e ele disse: "Parem, que objeto é aquele perto das pedras?" E pegaram aquele rolo e entregaram para Ilquias. Ao abrir o rolo, ele percebeu que aquele era o livro da lei de Deus, a Torá, que foi escrita na época de Moisés. Imediatamente, ele pegou o rolo e levou para o rei Josias para poder ler para o rei. Ao ler, Ilquias ficou então desesperado e disse: "As leis de Deus são claras. O castigo para qualquer um que desobedece à sua lei também é muito claro." O rei Josias se assustou e disse: "Então o povo de Judá está perdido. Nós desobedecemos às leis de Deus muitas vezes, mas eu não fazia ideia, eu não sabia." Na mesma hora, o rei Josias rasgou as suas vestes em sinal de profunda tristeza pelo pecado que o povo foi levado a cometer e pelo castigo que viria sobre aquele povo. Você sabia que na Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 2, está escrito que: "Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração." Isso significa que aqueles que não guardam nem obedecem à lei de Deus não serão felizes, mas sim terão muita tristeza. Esse versículo explica a tristeza do rei Josias ao ler aquele rolo. O escrivão então perguntou ao rei
Podemos simplesmente fingir que não encontramos este rolo, Senhor? O rei Josias, na mesma hora, respondeu: Não, não, nós não podemos ignorar a palavra de Deus. Ele estava certo, porque de Deus nada podemos esconder. Então, não adiantaria fingir que ele não encontrou o rolo. O rei Josias, então, pede perdão a Deus e pede também que o sacerdote procure pela profetisa Hulda para saber se eles poderiam fazer alguma coisa a respeito. Então, a profetisa Hulda transmite para ele a resposta que Deus enviou. Deus disse: O povo de Judá me desobedeceu, por isso será destruído. Mas porque o coração de Josias foi humilde diante de mim, o povo só sofrerá dores e só será destruído depois que Josias morrer, para que ele não sofra com isso. O rei Josias, daquele dia em diante, passou então a visitar todos os povoados em busca de altares levantados para ídolos, para destruir todos esses ídolos. O rei Josias fez uma coisa muito boa. Ele juntou todo o povo do seu reino para poder ler para eles as palavras de Deus que estavam escritas no rolo, esperando que o povo então se arrependesse para ser perdoado por Deus. Josias fez completamente diferente do que o seu pai e o seu avô fizeram, porque eles não agradaram a Deus, eles se esqueceram da palavra de Deus. Josias, então, após ler toda aquela lei para o povo, fez com eles um acordo de que eles passariam a servir somente a Deus e também as leis de Deus, que eles também voltariam a celebrar a festa da Páscoa, para relembrar como Deus libertou o povo da escravidão do Egito na época de Moisés. Josias nos prova que nós devemos seguir os exemplos bons e que aquilo que sabemos que é errado não devemos fazer, mesmo que as outras pessoas perto de nós façam algo errado. Devemos procurar sempre ler a Bíblia, que é a palavra de Deus. Só assim saberemos o que é certo e não teremos que sofrer tristezas. Então, não perca a oportunidade de ler a Bíblia. Eu sei que talvez você faça a sua oração na sua casa, mas ler a Bíblia é tão importante quanto orar. Se alguém me perguntasse o que é mais importante, orar ou ler a Bíblia, eu diria: o que é melhor para um passarinho? Qual que é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda? As duas, não é verdade? Então, da mesma forma, a oração e a leitura da palavra são importantes. E nós temos que guardar no nosso coração o versículo que nós aprendemos hoje. Está lá na sua Bíblia, no livro de Salmos, no capítulo 119, versículo 2. Pegue também o seu caderno de versículos. Nele, você vai colocar a imagem de uma Bíblia aberta. Você mesmo vai desenhar, tá bom? Você vai desenhar uma Bíblia aberta, igualzinha a essa da imagem que eu estou colocando aqui agora. Você vai escrever o versículo de hoje. Complete o seu caderno de versículos. E sempre que você estiver fazendo a leitura da Bíblia, procure encontrar versículos que tocaram no seu coração e complete lá no seu caderno de versículos. A cada vez que você lê ele novamente, ele vai passar a estar gravado no seu coração e na sua mente. Vamos orar então para poder encerrar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e fale comigo: Deus, eu te agradeço. Repete aí. Deus, eu te agradeço por mais essa aula em que o Senhor me ensinou que eu devo seguir os bons exemplos. Me ajuda, Pai, a
a seguir os seus mandamentos, para sempre acertar e não te entristecer. Em nome de Jesus, amém. Então por hoje é só. Fiquem com Deus. Um beijo para cada um de vocês. Até a próxima.